Que cheirinho bom, é mirra. Cheiroso também é mirra. E certo dia percebi uma conexão entre a música do carro, as flores da mirra, os pássaros e o vento. Mirra é o nome grego para Esmirna, a carta constituinte destinada às pessoas que viveram no segundo e terceiro séculos, como nossos avós viviam a liberdade. Na carta não consta repreensões, só elogios. Bom, né? Saber que nossos avós estavam conectados com o governo de Deus. E você, perfuma por onde anda? Então você também é Esmirna. Em busca da liberdade em Esmirna. O que vamos encontrar? Esmirna hoje é a terceira metrópole da Turquia e é um destino de grande importância cultural e religiosa desde a antiguidade. É carinhosamente chamada Pérola do Egeu, que acolhe bem visitantes e imigrantes do mundo inteiro. Seu clima é agradável o ano todo e seus famosos produtos, como passas, figos secos e tapetes, abasteciam a Europa nos primeiros séculos. O Museu ao Ar Livre das Ruínas da Antiga Esmirna é um local que ainda quero visitar, porque a segunda carta do Apocalipse foi para ela quando vivia nos domínios de Roma. Mas, por enquanto, quero compreender o estilo de vida de nossos avós quanto à liberdade. O que está explícito na carta de Esmirna? Da mesma forma que em Éfeso, a liberdade se apresenta em três dimensões. A liberdade plena do autor da Constituição, aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A liberdade paradoxal. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. E a liberdade da morte que está morrendo. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Quem é o autor da liberdade plena? Quem são os pobres ricos do segundo e terceiro séculos? O que é blasfêmia? E quem são esses judeus falsos? Blasfemar é o mesmo que pensar, falar, fazer ou ofender algo respeitoso ou reverenciado. O judeu reverenciado desse período é quem? Se entendi bem, na liberdade plena está o currículo de Jesus, o judeu reverenciado. E vai surgir alguém o ofendendo, dizendo que é judeu, mas não segue os ensinamentos judaicos. Isso quer dizer, minha gente, que a guerra continua. Que triste, não é? Satanás já perdeu a guerra, mas quer devastar a terra. É a liberdade do demônio mesmo. É a morte que está morrendo, como alguém se afogando, ou seja, leva junto quem se aproxima. Dessa vez, está usando a ferramenta falsidade. O que está em jogo? Judeu verdadeiro versus judeu falso. Ué, e agora? Qual a diferença? Será que João explica? E de novo, precisamos consultar o livro dos segredos de guerra guardado com 7 selos. Vamos consultar João em Apocalipse? No livro do selo, sabemos dos conflitos entre o cavaleiro do cavalo branco e vários cavaleiros no decorrer da história, e ambos convocam a participação humana. Para Esmirna, o cavaleiro do cavalo branco, além da coroa e do arco para usar nossos avós como flechas, afirma que ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver, ou seja, ele é Jesus, que já venceu a morte. Está dizendo que sabe muito bem que suas flechas são ricas, mas estão pobres e aflitas. Informa que há um movimento de pessoas afirmando ser judeus, mas são falsos e lhes farão mal, porque se envolveram com a morte que está morrendo. O terceiro selo esclarece que esse é o movimento do cavaleiro do cavalo preto e tem uma balança na mão, portanto, está vendendo algo. O que será? O selo também avisa para nossos avós que haverá uma inflação e fome. Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 kg de cevada custa a mesma coisa. O que será causou essa inflação? Precisei viajar na história. Primeiro, quero encontrar nossos avós flechas, os que estão aflitos, pobres, mas são ricos. E aqui estou, no segundo século. Apóstolos e maioria dos que conheceram Jesus já morreram.
Então, esse é o século dos filhos e netos dos que conviveram com Jesus. A cidade de Jerusalém e o templo estão totalmente destruídos. Para onde foram seus moradores? Cerca de 100.000 morreram durante sua destruição. Muitos foram feitos escravos. Outros se dispersaram para a Judéia, Roma e outras cidades, inclusive onde? Isso mesmo, Esmirna! Aqui e em todos os lugares, muitos judeus, romanos e gentios acreditam em Jesus Cristo e criaram o estilo de vida judaico-cristão. Muitos outros judeus não acreditam, mas estão frustrados e meio sem rumo na vida, sem sua cidade e seu altar. Dentre esses, os mais ricos compram posição social e cidadania romana. Opa! Temos uma balança aqui! E usam o que compram a fim de suprir suas necessidades e oprimir aos outros judeus e romanos que se tornaram cristãos. O motivo? A crença de que o sangue de um homem pendurado numa cruz pode perdoar pecados. Os novos judeus cristãos se defendem dizendo que, por causa do sangue desse homem pendurado na cruz, não precisam mais do sangue dos animais pendurados no altar. Agora podem se conectar diretamente com Deus, semelhante ao que acontecia no Éden antes da morte. É a promessa que Deus fez a Adão e Eva se cumprindo. Pois é, de um lado o judeu rico, poderoso, mas sem o judeu da cruz, convivendo com o judeu, o romano e o gentio, aflito, oprimido, pobre, porém rico, porque tem o judeu da cruz. Qual desses está apto para ser uma flecha no arco do cavaleiro? Já encontramos as flechas humanas do arco do cavaleiro e já sabemos por que são ricos, mas estão aflitos e pobres. Falta-nos encontrar o terceiro selo. Continuemos nossa viagem de volta ao passado. Segundo século, o poder é da dinastia Nerva-Antonina e seus imperadores, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, Cômodo e a guarda pretoriana. Lógico, desprezam e perseguem os cristãos. Lembra da inflação revelada no terceiro selo? Será que podemos relacionar com a primeira pandemia do mundo antigo, a peste antonina? Ocorreu do ano 165 até 180. Espalhou-se rapidamente pelo mundo, gerou milhões de mortes, enfraqueceu a economia e teve papel fundamental no processo de decadência do Império Romano no Ocidente. E o terceiro século é da dinastia Severa. Seus imperadores, Severus, Caracalla, Heliogábalo, Alexandre Severo e a guarda pretoriana. O que eles têm a ver com o terceiro selo do Apocalipse? E o cavaleiro do cavalo preto? A história nos fala sobre a temível guarda pretoriana que tem escorpião como símbolo. Temida até mesmo pelos imperadores. Foi criada para protegê-los, mas em dado momento foi a matá-los. E sabe por quê? Porque queriam vender o trono. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem pagasse mais caro ficava sendo o imperador. O trono na balança. Olha o cavalo preto com uma balança na mão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido! Querubim da guarda, guarda pretoriana. Muitos anjos do céu ficaram na balança entre Deus e Satanás e compraram seu trono, criaram sua sinagoga. Muitos de nossos avós, infelizmente, compraram cidadania e trono romano. É a liberdade, né? Muitos de nossos avós escolheram Jesus Cristo, o Messias da tribo de Judá, e de graça herdaram sua cidadania e seu trono. Mas ambos morreram. Qual a vantagem? O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. É a aliança de Deus com a humanidade, nos ajudando a vencer. Vou, já, me ajustar dentro de todas as dimensões desta aliança. E você? Bem também. Fiz esse vídeo em Barra do Garças porque fui convidada para fazer reflexões ao vivo e a cores na Fazenda Cambaúva, uma comunidade totalmente esmirna. Olha que linda a decoração e a programação que elas fizeram. Um abraço para vocês, mulheres virtuosas.